palavra. Se você abre, por favor, a sua Bíblia. No livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, versos 7. Apocalipse 1, 7. Amém? Apocalipse 7, 1 diz assim. 7, 1, 1, 7. É porque eu vou ler o Daniel. Tá bom? Apocalipse 1, 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Daniel capítulo 7, versos de número 13. Eu tenho falado muito nesses dias sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Daniel 7, versos 13 diz assim. Agora sim, Daniel 7, 13. Posso ler? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Amém? Eu quero falar para você sobre a vinda visível de Jesus Cristo sobre a terra. É interessante, irmãos, eu já venho falando algumas coisas, mas eu queria frisar isso para que você pudesse aprender. Por quê? Ouça, uma pessoa que se diz cristã, que não conhece a palavra de Deus, ela é presa fácil. Ela é facilmente levada. Ela é facilmente, lançada de um lado para o outro. Isso está em Efésios 4. Ela é jogada de um lado para o outro. Então, amados, eu quero dizer algo para você. Pegue tudo isso que eu estou falando, depois tu vai lá na página da igreja lá, né, e dê uma olhada. Dê uma olhada a respeito de tudo isso, ok? Então vamos lá. A vinda visível de Jesus, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus são dois acontecimentos distintos no plano de Deus. São duas atividades que vão acontecer, dois eventos diferentes nos planos de Deus. O arrebatamento da igreja é algo, e a vinda de Jesus é uma outra coisa. Se você olhar para o texto de Apocalipse 1:7, você vai ver algo que mais tarde a gente vai falar um pouquinho, que a princípio nos chocam. Olha só aí, ó. Apocalipse 1:7 diz assim, ó: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho o verá. Ou seja, todas as pessoas da terra vão ver Jesus quando ele descer. Mas tem um outro, continua a sua leitura e você vai chegar e diz assim, ó, lá no final: e todas as tribos da terra, ou seja, todas as nações da terra se lamentarão. Ei, um crente será
que ele se lamentará quando Jesus voltar? Um crente se lamentará quando Jesus voltar? Diga sim, irmãos. O pessoal está aí preocupado, Juan. Diga sim, irmãos. Não. Mas é interessante que esse texto diz que se lamentarão toda a terra. Então existe uma diferença, e eu já vou te mostrar, que depois eu vou para Mateus 24, a gente vai ver. Mas existe uma diferença entre um acontecimento e o outro acontecimento. Existe uma diferença entre um evento e o outro. E aqui a gente entra para poder olhar um pouquinho mais de perto esta diferença, amém? O arrebatamento, ele é antes da grande tribulação. A vinda visível de Jesus Cristo de Nazaré é depois. Vamos ver? Mateus 24, versos 29 e 30. É para você poder ter um posicionamento. Eu não sei se você se apaixona por isso, mas eu quero te dizer, irmãos, isto tem me apaixonado. Isso tem feito com que eu possa mudar algumas coisas na minha vida. Em nome de Jesus, você também vai mudar algumas coisas. Vamos lá. O arrebatamento é antes da grande tribulação. E a vinda de Jesus é depois da grande tribulação. Mateus 24, versos 29 e 30 diz assim, ó. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então o que vai acontecer? Dê um glória a Deus aí, irmãos. Mas olha só, todos os povos da terra vão fazer o quê? Se lamentarão. Porque Jesus, ele não vem como ele veio há 2000 e alguns anos atrás. Mas ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele pisará no monte das Oliveiras e ele fundirá de um lado para o outro. Está no livro de Zacarias. Então observe, irmãos, observe isto. Ele virá, aleluia. Então o arrebatamento é antes da grande tribulação, amém? E a vinda de Jesus é depois da tribulação. Segundo ensinamento para a gente poder ver a diferença, amém? 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Juntos? Glória a Deus. Diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, no arrebatamento, Jesus, ele não pisará aqui, na terra. Ele vai encontrar a igreja entre as nuvens, entre os anjos que vão descer, entre aquela Shekinah, nuvem. Ele vai vir. E aí ele vai encontrar-se, irmão. Se nós somos a geração do arrebatamento, quem é que vai encontrar-se com o Senhor nos ares? Eu vou me encontrar. E aí diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí o verso de número 18, aqui que está o segredo. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento é para o consolo dos santos. E a vinda de Jesus é para julgar toda a terra. Olha lá, a comparação é Mateus, é o texto que a gente acabou de ler, 24, os versos 29 e 30. No arrebatamento, meu irmão, vai ser uma glória. É morto que foi crente,
né? E crente que estava vivo vão se encontrar, vai ser uma batição nos ares, vai ser uma glória tremenda, algo poderoso, tremendo, não é? Mas a vinda de Jesus visível, física, que todo olho verá, ela será para lamentação. Será para lamentação. Então você percebeu a diferença? Terceira diferença. Aí tem uma doutrina, ó. Terceira diferença. Apocalipse não. Vamos primeiro para Tessalonicenses. Você está aí, né? 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Ó. Arrebatamento. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escrevas, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como? Ladrão da noite. O arrebatamento é um evento secreto. A vinda de Jesus é algo visível, onde toda a humanidade o verá. Quais os textos? Vocês já receberam. Apocalipse 1, 7. Todo olho verá, e as tribos, eles vão se lamentar. Mateus 24, 27 a 28, também da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Então o arrebatamento é algo secreto. A vinda visível de Jesus é algo público, aonde toda a humanidade, todas as pessoas verão. E eu estava observando hoje, né? Irmão, Jesus ele está próximo. E é interessante que a vinda de Jesus, visível, todo olho o verá. Todo olho, será um evento mundial. Todas as pessoas da terra terão consciência do que estará acontecendo. Todas as pessoas. Queridos, eu sei que muitos de vocês são novos, mas quem viu o ataque das Torres Gêmeas lá em Nova York? Quem viu? Você viu por onde? Presta atenção. A população do planeta Terra, meu irmão, está batendo aí na casa dos 8 bilhões. Não é isso? É perfeito? Correto? As Olimpíadas de Londres foi vista por mais de 4 bilhões de pessoas. Por mais de 4 bilhões. Então, nós precisamos entender como é que é isso, como é que vai acontecer essas coisas. Vai comigo para Daniel 12, 4, que eu vou te mostrar. Daniel, capítulo 12, verso 4, diz que a ciência, meu irmão, ela vai multiplicar-se. Olha aí. É só para que você firme, que alguns desses textos eu já falei em umas outras mensagens aqui, é para que você firme. Daniel capítulo de número 12, versos 3 e 4. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Tem que ficar fechado até o momento da abertura. Depois eu vou falar para vocês dos selos, das trombetas, né? Selas, Daniel, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e a ciência, o saber, se multiplicará. Irmãos, hoje pela manhã eu estava falando aqui, ouça isso, que em 1992, para comprar um telefone fixo, era o quê? Cadê os? Era uma loucura. Hoje até criança de 1 ano tem telefone.
não é? É essa ciência, é isso se desenvolvendo. Então, toda pessoa, os meios de comunicação, a globalização dos meios de comunicação farão com que a vinda de Jesus seja vista por toda a humanidade. Entende? Todas as pessoas, elas verão. E tem muitas pessoas que vão se lamentar. Por quê? Porque elas, irmãos, elas tiveram uma oportunidade e elas não aceitaram. Por isso que vão se lamentar. Por isso que vão, chorar. Já aconteceu com você isso? Eu bem que poderia ter feito tal coisa. Já aconteceu com você e se arrependeu? Por que eu não fiz tal coisa? Tem gente que faz até assim, né? Mas que... Então essas pessoas, elas vão se lamentar. Elas vão chorar, elas vão falar, por quê? Por quê? Aí continua. Por que que Jesus Cristo vem? Irmãos, Jesus vem para algumas coisas. Primeira, Jesus vem para julgar o anticristo. Jesus vem para julgar o falso profeta. Jesus vem para aprisionar a Satanás. Jesus vem para inaugurar o governo milenial na terra. Jesus vem para julgar os governos das nações. Jesus vem para julgar os crentes que foram infiéis. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Então, amados, vamos olhar algumas coisas. Jesus vem para julgar o anticristo. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 19. Que no capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de Apocalipse é sobre a grande tribulação. Apocalipse 19, versos 20. Vamos ler do 19? Diz assim, quando Jesus vem, quando ele chega, a parousia, ele chega. Olha aí, 19 diz assim: e vi a besta, é um demônio muito grande, muito forte, que receberá o poder de Satanás para enganar a população da terra, com os seus exércitos, e os reis da terra, os governantes, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas aí, para cada texto que eu for lendo, você vai dando um glória, hein? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do cordeiro, gente, é Jesus, daquele que estava montado em seu cavalo. Então, quando Jesus vier, ele vem de um modo visível. Ele vem para poder aprisionar o anticristo e o falso profeta. E Satanás, só você descer aí, capítulo 20, versos 1 e 2. De 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Olha que lindo, gente. Um anjo. Vi descer do céu o quê? Um anjo. Eu não vi descer do céu o anjo, mas eu vi descer um anjo. Um anjo desceu do céu. Um anjo. Tinha na mão a chave do abismo, é o Tártaro, e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Quem pode dar uma glória a Deus? Então a vinda de Jesus é para julgar o anticristo, o falso profeta, e aprisionar Satanás. Ele vai inaugurar o governo milenial na terra. É o versos 2 do capítulo 20, olha aí, ó. 1000 anos. E ele, quando prender a Satanás por 1000 anos, Jesus então estará reinando sobre a terra. Amém? Ele também virá para julgar os governos das nações. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pecado, ele não só atingiu a esfera pessoal, mas ele atingiu a esfera familiar, a esfera relacional, a esfera de governo, de política. O pecado fez isso. Os governos, os governantes, olha, a gente está vendo aí. Então, o que é que acontece? Jesus virá para julgar os governos das nações. O sistema dos governos das nações serão julgados. Para começar o milênio, essas nações que hoje existem, elas não podem existir debaixo desse governo, ou dos governos humanos corruptos. Não vai poder. Então Jesus, ele vai reinar. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 11. Aqui tem um vislumbre do milênio. Só para você entender isso. Que se você chegar para alguém de algumas seitas e falar para eles sobre o milênio, ou para alguns outros, eles vão falar, mas não tem milênio na Bíblia. E os 1000 anos fazem o quê? 1000 anos, o milênio. Isaías, vamos lá. Isaías capítulo 11. Isaías 11, de 1 a 10, fala sobre esse tempo, o reinado pacífico do rebento de Jessé, que é Jesus de Nazaré. Amém? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. É Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro de seus lábios, matará o perverso. Olha só. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca do áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandartes dos povos, e a glória lhe será morada. Aleluia. Isaías 65 fala sobre esse reinado. Tem muitos textos, irmãos, que falam sobre este milênio, esse tempo que Jesus inaugurará na terra.
Isaías 65:17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E aí, meu irmão, o Senhor vai falando, Ele vai nos ensinando tantas coisas. Então, por que é que Jesus vem? Jesus vem para julgar o anticristo, falso profeta, e aprisionar Satanás. Jesus vem para inaugurar o governo milenial. Jesus vem para julgar os governos das nações. E agora vamos ao que é importante para nós. Jesus, ele vem para julgar os crentes. 2 Coríntios capítulo 5, versos 10. 2 Coríntios 5, 10. Por me deixa aqui embaixo. Vamos lá? 2 Coríntios 5, versos 10. Juntos? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Pergunto para vocês: essa carta é carta endereçada aos crentes da cidade de? É uma carta que é endereçada aos crentes. Crentes. Endereçado a quem? Aos crentes. E ele virá. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4. 17, 18. Eu vou ler o 16, para você poder ficar feliz, amém? Diz assim, ó: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Mas 17 agora: porque a ocasião de começar o juízo, por onde? Por onde? Por onde? Pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Grave esses versículos, hein? Para você não colocar sua fé em algo que seja falso, mentiroso. Ah, eu tenho Jesus, então eu... Mas e como é que está a sua vida? Hein? Então, o julgamento vai começar por onde? Por nós, irmãos. E o pior de tudo, irmãos, desculpe usar essa expressão, é que ele diz assim, ó, verso 18: se é com dificuldade que nós, crentes, seremos salvos. Imagine o pecador. Hein? Posso parar aqui e a gente cantar um hino para a gente orar? Hein? Hein, amados? Meu irmão, tem muita coisa que tem que mudar em nós. É o tribunal de Cristo. Existe o tribunal de Cristo. Existe o grande trono branco. Na verdade, existem vários tribunais. E aí, irmãos, eu estou só mostrando para você. Eu estou fazendo uma exposição. Eu não estou induzindo você a nada aqui, ó. É expositivo. Imagine, meu irmão, se é com dificuldade. Tem mais, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3.
juntos, a partir do versos 10, vamos lá. 3:10. Diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia que Jesus julgar, demonstrará por que está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber o quê? Sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí. Então, amados, a gente precisa observar algumas coisas. Vai vir para julgar os crentes. E Lucas, capítulo 12. Esse daqui, irmãos, é para a gente repensar a nossa caminhada cristã. Lucas 12, 47 a 48. Olha só. Diz assim. Lucas 12. Posso ler? Aquele servo, Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com... Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então Jesus, ele virá. A gente já viu que o arrebatamento é um evento, a vinda visível de Jesus é um outro evento. A gente agora está vendo o porquê que Jesus vem. Ele vem, primeiro, para julgar o anticristo, para julgar o falso profeta, para aprisionar Satanás. Segundo, ele vem para inaugurar o governo milenial na terra. Terceiro, ele vem para julgar as nações. Quarto, ele vem para julgar os crentes. Que tipo de julgamento os crentes enfrentarão? A Bíblia fala, volte comigo para 2 Coríntios 5:10, a Bíblia fala do tribunal de Cristo. O crente será julgado em relação àquilo que ele fez ou ele deixou de fazer. O crente vai ser julgado por isso. O que ele fez, o que deixou de fazer. O que ele poderia ter feito de melhor e não fez. O que ele poderia ter feito de fato e de verdade para Deus, mas preferiu outras coisas. Então, Jesus Cristo, ele vai vir, irmão, e vai ser um negócio muito triste. Ouça, com muito carinho, o que eu vou te falar, isso aqui é pensamento meu. É meu. Imagine nós todos lá, chegamos no céu, todos nós. Aí Jesus, ele nos reúne. E aí ele olha para você, ele diz: fulano, por que você não se aprontou, fulano? Fulano, por que você não foi fiel, fulano? Fulano, por que você não fez as coisas para mim, fulano? Fulana, por que você eu te dei dom, eu te dei talento, eu te dei dinheiro, eu te dei possibilidade de você fazer um monte de coisa, por que você não fez? Pergunto para a igreja. Diante de todas as pessoas, como é que você se sentirá?
Como que você se sentirá? Meu irmão, se hoje nas igrejas, hoje, os pastores ou o líder não pode falar, mas naquele dia ele vai falar. Como que você se sentirá? Hein? Em saber que você teve tudo para poder fazer uma grande diferença e você não fez. Como que você se sentirá? Que você poderia cantar, não cantou, poderia dançar, não dançou, poderia ofertar, não ofertou, poderia abrir sua casa para fazer um trabalho para Deus, não fez, poderia estar na igreja, mas preferiu outras coisas. Como é que você se sentirá? Ei? Como? Se às vezes hoje a gente chora, imagine naquele dia. Poxa, você poderia ter feito. Ei, ninguém é salvo para ficar sentado numa cadeira esperando a morte chegar, não. Mas você é salvo para fazer a diferença. Mesmo sozinho, eu não tenho ninguém, vai só. Deus, Ele chama, Ele te salvou para isto. Agora você fica, não sei se vou. Eu não sei se eu faço. Então, meu irmão, qual é o galardão que você vai receber? Ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno ou palha? Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Meus amados, o crente será julgado por aquilo que ele fez ou deixou de fazer para Cristo. A salvação, ela só é de graça para nós, quanto que Jesus sofreu naquela cruz. Mas existe recompensa. Assim como existe a recompensa pelo pecado, que é morte eterna, existe a recompensa para os crentes. Então, queridos, eu quero te desafiar a você se levantar dessa posição que você tem vivido. Quantos crentes, pessoas que se dizem crentes, vivem dentro de uma igreja, mas de coração amargurado? Quantas pessoas que se dizem crentes com falha de caráter? Quantas pessoas que se dizem crentes, mas não fazem absolutamente nada para Deus? Só criticam, só criticam, só criticam. Vai ouvir o que de Jesus? É Ele quem vai falar. Já pensou? Eu penso dessa forma. Se você quiser pensar como eu, vai lá. Mas eu penso desta forma. Já pensou a gente diante do Senhor? Ei, mas você não fez nada. Não dá pra gente falar para Jesus: ei, Jesus, peraí. Não dá não, irmãos. Não dá não. Então, queridos, eu quero chamar você para mudar essa postura que você tem vivido. Eu quero te chamar para você mudar essa postura. Eu quero te chamar para você se apaixonar novamente por Jesus. Eu quero chamar você para você se colocar à disposição de Jesus. Bem, eu quero te convidar você. Eu quero convidar você, sabe, para você se apaixonar novamente. Eu quero convidar você para você voltar a ser fiel a Deus. Não rejeite Deus, porque naquele dia, irmãos, você vai ouvir isso dele. E já pensou? Isso é pensamento meu. A gente vai passar toda uma eternidade, e aí eu vou ficar olhando para a sua cara, irmão. Vou falar aí, poderia ter feito algo e não fez. Isso é pensamento meu. Poxa, poderia ter sido tão fiel a Deus e não foi. Gastou a vida correndo atrás de um monte de coisa e não deu em nada. E não gastou a vida com aquilo que deveria.
pergunto para a igreja: você vai ficar feliz ou você vai ficar triste de ouvir uma reprimenda do seu Senhor e do seu Salvador? Como que você se sentirá? Essa era a preocupação de Paulo, de não ouvir reprimenda, mas de ouvir: vem cá, valeu, hein? Cabra bom. A vida cristã, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. A vida cristã, ela às vezes nos empurra para algumas coisas que nós, pessoalmente, humanamente, nós não queremos. Mas é assim ou não é? Hein? E você não faz muitas vezes porque é porque eu amo. Mas às vezes você faz porque Jesus está ali, olhando. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a voltar a se apaixonar pelo Senhor. O julgamento vai começar pela igreja. Se dificilmente os crentes serão salvos, eu não vou nem discutir a teologia petrina. Imagine, irmãos, os outros. Se é com dificuldades, então nós precisamos, irmãos, viver uma vida santa diante do Senhor, novamente apaixonados pelo Senhor. Aonde você não pode olhar para os lados. Se você olhar para os lados, você vai errar. Você vai se esfriar. Você vai ser um zero à esquerda, mas você precisa olhar para Jesus. Será um acerto de contas entre você e o seu Senhor. O que você quer ouvir do seu Senhor? O que você quer ouvir do seu Senhor? Hein? O que você quer ouvir do seu Senhor? O que você quer ouvir? Mateus 25. A parábola dos talentos. Quem veio ontem à noite aqui na igreja? Ouviram, né? Tá vendo como que Deus está querendo fazer algo dentro dessa igreja? Ouviram lá a profetisa Rita, né? Tá aí, Ok, vamos lá. Eu não vou ler tudo não, irmãos, tá bom? Depois você chega em casa, lê. Versos de número 29. Posso ler do 28? Vou ler do 28. Que eu ia ler de 14 a 30, mas eu vou ler do 28. Aí depois eu falo para vocês algumas coisas. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Olha aí, irmãos. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que confusão é essa, Jesus? O cara tem ou não tem, e o que tem vai ser tirado. Então, amados, e aí ele diz assim, e ao servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Eu tenho uma teoria, mas eu não vou colocá-la aqui. Eu já coloquei uma. Mas isso é sério. Irmãos, preste atenção. Será um acerto de conta entre você e Jesus. E os seus irmãos como testemunha. Os outros que receberam os talentos, eles estão ali, Eles estão ali. Eles estão diante do seu Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Quem são os servos? Somos nós. E o acerto de contas está aqui,
Está aí. E os irmãos como testemunha. Já pensou na eternidade? Aí um bate no coisa do outro e diz assim: rapaz, aquele irmão ali teve lá na igreja 200 anos junto, não fez nada, tá vendo? Olha lá. Irmãos, acordem. Acordem. Vai ser um acerto de contas. Irmãos, gaste a sua vida para Jesus. O pastor que faleceu, Miles Monroe, ele dizia assim, ó: morra vazio. Morra vazio. Gaste a sua vida em servir a Jesus. Para com esse negócio de ficar vindo na igreja e você não tem nem certeza se você vai para o céu. Quanto mais se vai receber uma recompensa. Acerte a sua vida, meu irmão. Para de ficar confiando numa falsa segurança. Conserte a sua vida, ajeite a sua vida, trabalhe para o Senhor, faça algo para o Senhor. Ninguém é proibido de trabalhar para o Senhor mesmo sozinho. Faça algo para o Senhor. Ninguém é proibido. Para com esse negócio de ficar aí, sabe? Não, é porque meu negócio é só ir na igreja. Aí vem na igreja, sobe na moto, vai embora. Vou numa pizzaria, vou num lugar, vai no outro. Verdadeiramente, esses já têm a sua recompensa. O crente que faz o bem, o crente que é fiel, o crente que é comprometido, o crente que abre mão de sua vida, o crente que é transformado em seu caráter, o crente que é fiel ao Senhor, ele receberá a recompensa do Senhor. Apóstolo Paulo, 2 Timóteo. Essa é uma chamada para você se consagrar. Volte a amar, volte a se apaixonar pelo Senhor. Volte. 2 Timóteo 4. Versos 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o que diz aí? Reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, amados, ele está aguardando a coroa. Ele está ansioso pela coroa. Ele está ansioso pela recompensa. O que é que eu vou receber? O que é que eu vou ganhar? O que é que vai ter para mim? Então, amados, uma pessoa que se diz cristã, ela precisa abrir mão de muitas coisas. Abra mão e procure servir ao Senhor. Abra mão. Porque quando Jesus vier, quando Ele vier, irmãos, Ele vai entrar nesse juízo com os crentes. E aqui, olha, no livro de Apocalipse, diz assim: que Ele virá. Ele virá. Apocalipse capítulo 20. Versos 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Aleluia. Reinar.
Mas entre essa vinda, vai ter esse momento de sabatina, de prestação de contas. Então, amados, eu quero te exortar a olhar um pouco para a sua vida. Eu quero te exortar a não viver de uma maneira indiferente. Eu quero te exortar a você se comprometer de fato e de verdade com o Senhor. Eu quero te exortar a se comprometer. Irmãos, tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que elas não vão fazer parte da primeira ressurreição, não. Elas não vão fazer. Que Deus te abençoe, que você possa fazer parte. Te mostrarei as estrelas no céu.